Graça e paz, irmãos da Igreja Presbiteriana Redenção. Gostaria de meditar com os irmãos no Salmo 33. Então, se você nos acompanha, abra sua Bíblia no Salmo 33 e vamos fazer nossa meditação de hoje, dia do Senhor, dia 30 de junho. Como os irmãos bem sabem, nós estamos cultuando ao Senhor na sexta-feira. Então, o nosso culto solene foi nesta última sexta. E na próxima sexta-feira, em virtude do decreto que impede que a igreja se reúna nos domingos, nós faremos a nossa Santa Ceia na próxima sexta-feira, tá bem? Então, primeira sexta-feira de julho. Aliás, primeira sexta-feira de junho. Então, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai que estás nos céus, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais um dia que Tu nos concedes de vida. Te pedimos, ó Senhor, ser com aqueles que estão doentes, ser com aqueles, ó Senhor, que estão necessitados. E todos nós, ó Senhor, certamente necessitamos do Teu cuidado, da Tua misericórdia, do Teu amor. Nos ajuda, ó Senhor, a Te agradar, a Te servir. Ser conosco, ó Senhor, perdoando os nossos pecados. Ajuda as nossas famílias a criarem e admoestarem seus filhos no Teu caminho. Ajuda, ó Senhor, os casais a viverem debaixo da Tua santa paz. Em nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 33 será a nossa meditação de hoje, nossa mensagem de hoje, que diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Nós somos chamados neste salmo, nós que somos justos, nós que fomos justificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos chamados a louvar o Senhor. Se você é justo, se você foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que te cobre, que te lava dos teus pecados, você é chamado não a fazer outras coisas, não a buscar outras coisas, não a alicerçar a sua vida sobre outras coisas, quaisquer que sejam aqui nesta vida. Não que devamos desprezar todas as outras coisas, mas o nosso alicerce, o nosso fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Nele nós somos justificados, e a justiça dele é para todo que nele crê. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você é chamado a louvar ao Senhor, hoje, amanhã e sempre. Não importam as circunstâncias, como até cantamos, né? Não importam as circunstâncias. Louve ao Senhor todos os dias. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos não fica bem fazer outras coisas. Aos retos fica bem louvá-lo. Aos retos fica bem louvar ao Senhor. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da sua bondade. Nós somos chamados a louvar ao Senhor com instrumentos e com arte, a obra das nossas mãos, a destreza das nossas mãos. O que nós temos de melhor devem ser para louvar e engrandecer o nome do Senhor. A palavra aqui, arte, né? Não essas artes que até um elefante faz e os macacos fazem hoje em dia, essa arte moderna, mas a arte bem feita, aquela arte de um instrumento bem tocado, não essas músicas mal feitas que hoje em dia se diz até que é música, mas que no passado certamente alguém olharia e diria que era lixo. Mas a arte que é bem trabalhada, com a destreza das nossas mãos, onde há um saltério de 10 cordas, onde se tange a harpa. Lógico que esses instrumentos nos nossos dias foram substituídos por outros, como o violão, como o piano, como o teclado,
E estes instrumentos, o louvor ao Senhor, ele deve ser feito com cuidado, com a arte de um artesão que trabalha naquela obra de maneira bem feita, de maneira compenetrada. Então, quando vamos louvar a Deus, devemos dedicar-lhe bom tempo para adoração. Então, devemos nos separar dos nossos afazeres para que façamos isto de maneira integral ao Senhor. Ele ama a justiça. A terra está cheia da sua bondade, diz o versículo 5. A bondade do Senhor está sobre toda a terra. Nós podemos ver a sua bondade nos pássaros que cantaram pela manhã. Nós podemos ver a bondade do Senhor na lua, no sol, nas estrelas. Nós podemos ver a bondade do Senhor no mar, na terra, entre as florestas, nos peixes. A bondade do Senhor se estende por toda a terra. Há quem olhe para tudo isso e enxergue muita maldade da parte de Deus. Há quem olhe para esta pandemia que assola os nossos dias e veja maldade da parte de Deus. Mas se olharmos da maneira correta, se olharmos pelo olhar correto para esta vida, para todas as coisas que existem, nós vamos ver que de fato, e não precisamos de muito esforço para isso, nós vamos ver que de fato a bondade do Senhor está sobre toda a terra. A misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor te fez escutar esta mensagem agora. A bondade do Senhor te fez acordar pela manhã. A bondade do Senhor é que te sustenta pelo dia. E a bondade do Senhor é que te vai fazer também dormir mais tarde. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. As grandes ondas, os grandes mares, estão todos encerrados no seu reservatório. É uma maravilha de Deus que toda aquela água, né? Nosso planeta é de maneira... o nosso planeta ele é formado em sua maior parte por água, né? E olhar tudo aquilo e ver que aquilo não se lança sobre a Terra. Sabemos que existem furacões, sabemos que existem terremotos, sabemos que existem catástrofes, maremotos, né? Que lançam água sobre a Terra, mas na sua normalidade o mar está ali no seu limite, né? Nós sabemos que o mar não se lança sobre a terra o tempo todo e por isso se constroem até casas à beira-mar, porque sabemos que há ali uma continuidade, aquelas águas permanecem ali constantemente e vez ou outra, né? Quando o Senhor se ira, quando Deus quer nos dar alguma lição, às vezes Deus coloca um pouco dessa água sobre a terra. Mas, como regra geral, o mar está ali no seu lugar, no seu reservatório, e ele não invade a terra. E quando invade é só apenas um pouco da terra, e não toda a terra. Deus mantém ali o mar nos seus limites. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus falou e tudo se fez. Deus ordenou, tudo passou a existir. Isto é motivo para que você louve ao Senhor. Isto é motivo para que você tema ao Senhor. Ao invés de temer os homens, ao invés de temer doenças, ao invés de temer pragas, ao invés de temer animais, ao invés de temer qualquer outra coisa, devemos temer verdadeiramente o Senhor, pois ele falou e tudo se fez. Que dirá, se Deus falasse novamente, todas as coisas não se desfariam, todas as coisas não deixariam de existir, pela palavra de Deus também? Claro que sim. Então, Deus não precisa agir enfaticamente, Deus não precisa de instrumentos que
ele põe em suas mãos para destruir tudo o que se fez. Assim como ele disse, tudo existiu. Assim como ele disse, tudo passou a existir. Ele também pode, agora, se fosse da sua vontade, falar e tudo se desfaria. Falar e tudo se destruiria. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo virá, e ele diz que os seus inimigos não serão destruídos por armas de batalha, por bombas em guerras, mas os inimigos de Cristo serão destruídos pelo sopro de sua boca. Não há muito. Deus não precisa de muito para nos destruir. Deus não precisa de muito para destruir os seus inimigos. Apenas a sua voz é o suficiente. Apenas a sua boca é o suficiente. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Que sejamos povo escolhido de Deus para a sua herança, para recebermos a herança de Deus, que é uma herança eterna. Ele frustra os intentos das nações, os intentos dos povos, os conselhos dos reis. Muitos estão fazendo neste momento planos para dominar a terra, planos para dominar os mais pobres, planos para se manter no poder, mas o Senhor a todos eles frustra. Ai daqueles que acham que permanecerão poderosos eternamente, que poderão sustentar o seu poderio, não importa de países em guerras, não importa de homens muito ricos e poderosos. Deus frustra todos eles. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Que saibamos disso. A nossa vida não está debaixo do cuidado de homens, a nossa vida não está debaixo do cuidado dos governantes e nem sequer necessitamos deles. Necessitamos somente do Senhor, porque os planos deles, os objetivos deles são todos frustrados. Deus os frustra para mostrar que não são nada diante dele. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livre o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Não importa quanto olhemos nos noticiários, nação se voltando contra nação, cada um mostrando o seu poderio militar. Está ali a Rússia e a OTAN na Europa. Cada um que chegue ali próximo da Ucrânia mostre o seu poderio militar a fim de intimidar o outro. Estão ali a China, né, mostrando o seu poderio militar no Mar do Sul da China. Os Estados Unidos também lançando para ali, ou levando para ali, com apoio de outros países da região, como Japão, Coreia do Sul, porta-aviões, a fim também de mostrar que tem um poderio militar suficiente para combater a China. Está ali também Israel, mostrando o seu poderio militar, se protegendo dos mísseis daqueles terroristas, mas também mostrando o seu poderio militar para as nações que estão à sua volta e que são seus inimigos. E nós vemos que Deus, ele diz sobre estas coisas. Não importa quão forte ou quão grande seja o exército, quão valente seja o homem, quantos cavalos ele tenha, quantos tanques de guerra ele tenha, quantos navios ele possua, não importa. O Senhor é mais forte que o valente. O cavalo, diz o Senhor, não garante vitória. A despeito da sua força, a ninguém pode livrar. Não há rei com poder. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Nem por sua muita força se livra o valente. Não há nada que eles possam fazer. Embora nós, como homens, olhemos para tudo isso,
olhemos para esse grande poderio, grandes forças, nós olhamos para elas e dizemos: ó como é forte aquele país, ó como é forte aquele governante. Mas diante de Deus são todos nada, nada daquilo que eles possuem pode também livrá-los. Eis que o Senhor, versículo 18, eis que os olhos, do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A igreja, o povo de Deus, os justos que o louvam, rogam, confiam e esperam no Senhor. Esperam pela misericórdia do Senhor. Confiam na misericórdia do Senhor que sustenta no tempo da fome. A qual o exército pode subsistir, pode ultrapassar os limites da fome. Nenhum deles. Basta que haja fome sobre a terra. Basta que haja um pouco de dificuldade material e todo o exército ele se desfaz. Nós vemos aquele grande poderio por volta dos anos 1700, do século 1700. Napoleão Bonaparte se lançou contra a Rússia, contra a Prússia, e ali houve fome no seu grande exército, que já havia dominado quase toda a Europa. O rei Dom João VI se voltou para o Brasil, com medo de Napoleão Bonaparte. E ali, aquele exército veio a perecer de fome, comendo até os seus próprios cavalos, e Napoleão veio a ser finalmente derrotado. Aquele homem que se achava o mais forte militarmente da sua época, de fato um grande estrategista militar. Mas ali Deus encerrou a sua onda de vitórias. Com um pouco de fome, tudo que ele construiu se desfez. Assim também, embora tenhamos hoje outras tecnologias, assim como as tecnologias de Bonaparte também eram inovadoras para a sua época, nós, com um pouco de fome no nosso exército, nós não subsistimos, nós acabamos e perecemos. Nossa alma não espera no exército dos governantes, no exército dos homens. Nossa alma, nós que somos filhos de Deus, esperamos no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nós não confiamos em Bolsonaro, nós não confiamos nos que vierem após Bolsonaro, nem nos que estavam antes. Nós somos povo de Deus. Nós não confiamos em outras nações, assim como o povo de Deus falhou quando confiou no Egito, diante do Império Assírio. Nós confiamos apenas no Senhor. E é essa que deve ser a confiança que molda o coração do crente. Confie, espere, haja, tema somente ao Senhor. E assim você receberá de Deus, certamente, a sua bondade e misericórdia, porque a misericórdia do Senhor está sobre todos aqueles que o temem. Ele recebe o louvor dos justos. Ele recebe a adoração que sai dos nossos lábios. O Senhor seja sobre nós a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós que somos povo de Deus, como assim nós que somos povo de Deus esperamos. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque em ti confiamos, porque tu enches, ó Senhor, o nosso coração da tua paz, de confiança, de que este mundo, ó Senhor, estes governantes que aí estão, de que as doenças que assolam não são nada. Tudo, ó Senhor, veio a existir pela tua vontade, pela palavra da tua boca. E tudo, ó Senhor, pode se desfazer também pela palavra da tua boca. Sabemos que todas as coisas têm um propósito, que tu, ó Senhor, mais do que todos conhece. E Senhor, ó Senhor,
dirige os nossos passos. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando o medo, mesmo quando os exércitos se levantem, mesmo quando a doença chegue, que possamos, ó Senhor, permanecer confiantes em que Tu és aquele que dirige todas as coisas no universo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Sexta-feira, você que faz parte da Igreja Presbiteriana Redenção, estaremos reunidos às 6h30 da noite, às 18h30, a fim de celebrarmos o culto e também a ceia do Senhor, a comunhão da Igreja com Cristo. Em nome de Jesus, esteja sexta-feira conosco no templo. Que Deus te abençoe.